O Cine Materna começou em São Paulo há 5 anos atrás e hoje está em 26 cidades do Brasil, com 50 sessões por mês, num grupo de discussão pela internet sobre parto humanizado e maternidade. Irene Nagashima contou da saudade que sentia de frequentar o cinema depois do nascimento do primeiro filho. As mães se organizaram e 10 delas, com seus bebês, ocuparam uma sala de cinema em fevereiro de 2008, na capital paulista. Em agosto do mesmo ano, nasce oficialmente o Cine Materna. Bom, o Cine Materna começou com uma necessidade pessoal. Eu sou super cinéfila, então eu tava com um bebê de 5 meses, desesperada para ir ao cinema, porque era o meu momento de lazer. Eu ia 2 a 3 vezes por semana pro cinema, e aí fazia 5 meses que eu não ia. E tava realmente desesperada, desabafei com um grupo de mães na internet, assim, e elas falaram, por que a gente não tenta ir ao cinema com os bebês? E aí mobilizei aquele grupo, a gente escolheu um filme, uma sessão tranquila, assim, no meio da tarde, de um dia de semana. E aí a gente foi maravilhoso, assim, entrar no cinema de novo. E aí a gente foi tomar um café e ficou conversando por 4 horas. E aí a gente viu que aquele programa pra gente dava muito certo, era uma coisa que a gente precisava conversar, desabafar, trocar ideias. E aí resolvemos fazer aquilo por todas as semanas, fizemos por 6 meses, até que a gente percebeu, o negócio foi crescendo, cada vez mais gente descobrindo o grupo, só que a gente não tinha nada, assim, nenhum site, nada. E o som, luz, essas coisas não eram ajustadas. Então a gente negociou com uma rede de cinemas e ajustou tudo isso. Então os parâmetros que hoje a gente tem, né? Então uma sala um pouco mais clara, o som mais baixo, o ar-condicionado que a gente monitora, trocador, isso a gente negociou e aí fundou o Cine Materna mesmo, que é uma ONG, e a gente faz essas sessões pelo Brasil afora, são 26 cidades e mais de 50 sessões por mês, e aí a nossa dedicação é toda voltada para essas mulheres que tiveram um filho recentemente e assim, acabam deixando sua vida de lado para se dedicar ao bebê. Como que as pessoas as mães podem participar? O que elas têm que fazer para participar? As mães, elas não precisam estar cadastradas no site, mas elas podem se cadastrar no site para poder votar nos filmes. É cinematerna.org.br e ao se cadastrar, elas podem votar nos filmes, né, da próxima sessão, 10 dias antes da sessão acontecer. Então ela faz a programação da própria cidade, isso é bacana. Ela não precisa estar cadastrada para vir ao cinema, ela pode simplesmente aparecer, comprar um ingresso. O ingresso é o preço normal de bilheteria, com as promoções, meia entrada, enfim, tudo normal. E aí ela vem pro cinema com o seu bebê. O Cine Materna começou em São Paulo há 5 anos atrás e hoje está em 26 cidades do Brasil, com 50 sessões por mês, num grupo de discussão pela internet sobre parto humanizado e maternidade. Irene Nagashima contou da saudade que sentia de frequentar o cinema depois do nascimento do primeiro filho. As mães se organizaram e 10 delas, com seus bebês, ocuparam uma sala de cinema em fevereiro de 2008, na capital paulista. Em agosto do mesmo ano, nasce oficialmente o Cine Materna. Bom, o Cine Materna começou com uma necessidade pessoal. Eu sou super cinéfila, então eu tava com um bebê de 5 meses, desesperada para ir ao cinema, porque era o meu momento de lazer. Eu ia 2 a 3 vezes por semana pro cinema, e aí fazia 5 meses que eu não ia. E tava realmente desesperada, desabafei com um grupo de mães na internet, assim, e elas falaram, por que a gente não tenta ir ao cinema com os bebês? E aí mobilizei aquele grupo, a gente escolheu um filme, uma sessão tranquila, assim, no meio da tarde, de um dia de semana. E aí a gente foi maravilhoso, assim, entrar no cinema de novo. E aí a gente foi tomar um café e ficou conversando por 4 horas. E aí a gente viu que aquele programa pra gente dava muito certo, era uma coisa que a gente precisava conversar, desabafar,
conversar, trocar ideias. E aí resolvemos fazer aquilo por todas as semanas, fizemos por 6 meses, até que a gente percebeu, o negócio foi crescendo, cada vez mais gente descobrindo o grupo, só que a gente não tinha nada, assim, nenhum site, nada. E o som, luz, essas coisas não eram ajustadas. Então a gente negociou com uma rede de cinemas e ajustou tudo isso. Então os parâmetros que hoje a gente tem, né? Então uma sala um pouco mais clara, o som mais baixo, o ar-condicionado que a gente monitora, trocador, isso a gente negociou e aí fundou o Cinematerna mesmo, que é uma ONG, e a gente faz essas sessões pelo Brasil afora, são 26 cidades e mais de 50 sessões por mês, e aí a nossa dedicação é toda voltada para essas mulheres que tiveram um filho recentemente e assim, acabam deixando sua vida de lado para se dedicar ao bebê. Como que as mães podem participar? O que elas têm que fazer para participar? As mães, elas não precisam estar cadastradas no site, mas elas podem se cadastrar no site para poder votar nos filmes. É cinematerna.org.br e ao se cadastrar, elas podem votar nos filmes, né, da próxima sessão, 10 dias antes da sessão acontecer. Então ela faz a programação da própria cidade, isso é bacana. Ela não precisa estar cadastrada para vir ao cinema, ela pode simplesmente aparecer, comprar o ingresso é o preço normal de bilheteria, com as promoções, meia entrada, enfim, tudo normal. E aí ela vem pro cinema com o seu bebê.